Meus irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus, Pastor Kleber Wood, Assembleia de Deus, Missão, Serra Negra, em Pouso Alegre, bairro São Cristóvão, Pastor Presidente, Pastor Rafael Pereira. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra rápida aqui, meus irmãos, uma reflexão sobre as 3 características de Davi, baseando-nos no texto de 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 13, aonde Deus manda o profeta Samuel até a casa de Jessé ungir Davi rei sobre Israel. E o versículo 13 nos mostra que após Davi ser ungido, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E a partir do momento que o Espírito do Senhor se apodera de Davi, a vida de Davi é totalmente mudada, a vida de Davi é totalmente transformada, porque agora ele é um homem cheio do Espírito Santo. Eu gostaria de uma maneira bem rápida aqui falar sobre essas 3 capacidades que Davi adquiriu a partir do momento que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Meus irmãos, hoje nós estamos vivendo tempos em que mais do que nunca é necessário trabalharmos a nossa inteligência, nossa sabedoria, agir com equilíbrio, buscar esse autoconhecimento para que possamos compreender quem somos nós, como usar as nossas capacidades, como trabalhar essas capacidades, entendendo o momento certo de agir, o momento certo de falar, o momento certo de tomar decisões. Precisamos desenvolver essa capacidade nos dias de hoje de uma maneira extraordinária. Usar a nossa inteligência, usar a inteligência que o Senhor tem nos dado. E a pergunta que eu faço a vocês, meus irmãos, é: o que é inteligência? Para que possamos refletir nisso. Observe algo interessante. Inteligência, conjunto de funções psíquicas e psicofisiológicas que contribuem para o conhecimento, a compreensão da natureza, das coisas e dos significados dos fatos. Meus irmãos, inteligência é a capacidade de raciocinar, que permite ao ser humano captar e analisar informações, compreender ideias abstratas, tirar conclusões, aprender coisas novas, desenvolver habilidades, planejar-se para o futuro. Um estudo na década de 1980, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Harvard realizou pesquisas sobre o potencial humano, o potencial que nós, seres humanos, temos. O cientista Howard Gardner, nesse estudo, esse especialista, é um especialista em psicologia do desenvolvimento, ele analisou a natureza da inteligência humana. Olha que interessante, ele analisou a natureza da inteligência humana. E nesse estudo ele identificou 9 tipos de inteligência, sendo elas: primeira inteligência, lógico-matemática. Você é bom de matemática? Tem muitas pessoas que sim, porque possuem a inteligência lógico-matemática. 2. Linguística. 3. A inteligência musical. 4. A inteligência espacial. 5. A inteligência corporal sinestésica. 6. A intrapessoal. 7. A interpessoal. 8. A inteligência naturalista. 9. A inteligência existencial. Esse estudo desse cientista, essa teoria, ela ficou conhecida como inteligências múltiplas. Portanto, a natureza da inteligência do homem é muito grande. E esse estudo ficou conhecida como inteligências múltiplas. Então, o ser humano ele é dotado, ele é capacitado de inteligência. E nós precisamos usar esse potencial. Mas agora eu chamo a sua atenção porque existe um tipo de inteligência que, penso eu, acredito eu, vá além dessas inteligências múltiplas. Observe comigo algo interessante. A
Inteligência espiritual. A inteligência espiritual, Paulo vai falar dela na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 11 ao 13. O apóstolo Paulo diz que o homem natural não tem essa capacidade, nem o homem carnal. Mas o homem espiritual, sim. O homem espiritual, sim, tem essa capacidade de desenvolver essa inteligência espiritual. Por quê? Porque a Bíblia diz que temos a mente de Cristo. Sendo assim, a inteligência espiritual é imprescindível ao homem, tanto no ponto de vista individual, como no coletivo da igreja. Essa inteligência espiritual, eu digo que são habilidades sobrenaturais dadas por Deus a nós, aos homens. Somente o cristão cheio do Espírito Santo ele é capaz de desenvolver a inteligência espiritual. O ser humano comum ele possui aquelas inteligências chamadas de inteligências múltiplas. Mas o homem, o crente, o espiritual, além, sim, de ter aquelas inteligências que é inerente ao ser humano, nós temos a inteligência espiritual. Nós temos habilidades, meus irmãos, sobrenaturais que Deus tem nos dado à medida que buscamos a sua presença e nos enchemos do seu Espírito Santo. A mente de Cristo nos dá características. A inteligência espiritual. Paulo nos ensina que o homem espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Observe o verbo. O verbo discernir, nesse texto, no texto de 1 Coríntios 12, 15, poderia ser traduzido como escrutinar. Significa examinar com atenção e minúcias, esquadrinhar, sondar a fim de descobrir, conhecer algo, fazer distinção entre as coisas naturais e as espirituais, comparando-as e agrupando-as de acordo com a natureza delas, a fim de poder acatar toda a vontade de Deus, tanto ao nível individual como ao nível coletivo. Então, discernir é algo muito profundo. De fato, é escrutinar, é fazer com que você tenha essa capacidade de descobrir coisas, conhecer algo, de agrupá-las, de discerni-las, para que você possa de fato conhecer com profundidade a vontade de Deus. Isso nos ajuda tanto no nosso nível individual, na nossa vida pessoal, como a nível de igreja, para que possamos nos edificarmos uns aos outros. É de suma importância que nós cristãos venhamos a buscar essa característica, ter a mente de Cristo, possuir inteligência espiritual. Ainda diz, assim a pessoa espiritual vê o que ninguém vê, discerne o que ninguém discerne, realiza o que ninguém realiza. Então, meus irmãos, observe que no capítulo 16, quando Samuel unge Davi, o versículo 13 diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E a vida de Davi, a partir desse momento, muda, porque nesse momento ele é cheio do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, isso significa que Davi naquele momento estava fadado a prosperar, a ter êxito, a triunfar, a progredir, a ser útil, a se tornar alguém famoso, a se tornar alguém de bom nome. Então, essa expressão se apoderou. O Espírito do Senhor, quando se apodera de Davi, estava agora dando a Davi condições para que ele possa ser bem-sucedido. Davi muda, Davi é transformado, o Espírito enche, e a partir daquele momento ele está fadado a prosperar, a crescer, a triunfar, a ter êxito, porque o Espírito de Deus se apodera de Davi. Quando o Espírito do Senhor tomou, essa ação sobrenatural de Deus lhe deu capacidades, que eu chamo de inteligência espiritual, para fazer o que ninguém fazia. E é aqui que eu quero que você observe, é aqui que eu quero que você preste bastante atenção,
Porque a partir do momento que Davi é cheio do Espírito de Deus e passa a ter agora essa inteligência espiritual, porque o Espírito Santo se apoderou dele, Davi ele desperta três características. Ele passa a ter três habilidades. As três características de Davi. Primeiro, vendo o que ninguém via. Primeiro, Samuel 17. Davi vai lutar contra Golias. E o jovem Davi conhecia o ponto fraco do gigante. Interessante quando você observa esse texto de 1 Samuel 17 e 26. Davi, ele recebe a notícia e fica sabendo que um gigante filisteu estava afrontando o exército do Deus de Israel, o povo de Israel. Davi ele quer saber o que está acontecendo. Ele vai até o fronte de batalha. E quando ele observa Davi, quando ele observa Golias, entendendo, vendo que ninguém via, ele passou a enxergar o ponto fraco daquele gigante, coisa que ninguém do exército estava enxergando, nem mesmo o próprio rei de Israel na época, o rei Saul. Então o jovem Davi conhecia o ponto fraco do gigante. O gigante Golias, ele era um incircunciso. Davi, ele observa, esse gigante é um incircunciso. Esse gigante não tem pacto com Deus. Esse gigante ele não tem compromisso com Deus. Esse gigante não pode vencer o exército de Israel. Esse gigante ele não poderá nunca me vencer, porque eu tenho compromisso com Deus. Mas ele é um pagão. Ele não tem aliança, não tem compromisso. Ele é um incircunciso. E Davi diz: quem é este incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Não possuía aliança com Deus. Isso significa que Davi naquele momento estava vendo o que ninguém via, que o Espírito se apoderou dele. Ele passou a ter visão espiritual. Olha que coisa linda, meus irmãos. Visão espiritual. A ver o que ninguém está vendo. Todos viam um grande guerreiro, forte e poderoso, que afrontava o exército de Israel, inclusive o próprio rei Saul. Todos estavam vendo ali um gigante. De fato, ele era um gigante. Um homem preparado para a batalha, vestindo a sua armadura, seu escudo, seu capacete, sua espada. Quem era um homem louco que poderia ousar enfrentar Golias? Mas Davi, cheio de Deus, o Espírito se apoderou dele, fadado agora a triunfar, fadado agora a ter êxito. Ele enxerga o que ninguém enxerga. Ele vê o que ninguém vê. Davi, por sua vez, enxergou alguém sem aliança e que não poderia vencer aquela batalha. Qual tem sido sua visão das coisas nesses últimos dias? Qual tem sido a sua visão nessa pandemia? Qual tem sido a sua visão nesses dias finais, nesses dias de tribulação, nesses dias angustiosos? Qual tem sido a sua visão? De alguém que não vai vencer? Ou de alguém cheio do Espírito Santo que está enxergando o que ninguém está enxergando? Segunda característica de Davi é que Davi passou a entender o que ninguém entendia. Davi discerniu a diferença entre os que têm marca e os que não têm marca. 1 Samuel 17, 26. Davi entendeu que aquela batalha não era só dele e do povo, mas também era uma batalha espiritual. Davi entendeu que aquele gigante não afrontava somente o exército, não afrontava somente Saul, rei, não afrontava somente ele, mas estava afrontando o Deus de Israel. Era uma batalha também espiritual. Era uma batalha entre Deus e Satanás. Davi entendeu isso. Davi entendia o que ninguém entendia. A afronta foi ao Deus dos exércitos de Israel. Somos, irmãos, o único povo na terra que conhece o que está acontecendo. Muitas pessoas estão aí abismadas, preocupadas, não entendendo a situação, não entendendo o porquê de muitas mortes, não entendendo o porquê de muitas calamidades, não entendendo o porquê da chuva, do frio, dos terremotos, dos desastres naturais. Muitas pessoas se perguntam o que está acontecendo.
Será que Deus não está vendo isso? Sim, Deus está vendo isso. Somos o único povo na Terra que conhece o que está acontecendo. Nós entendemos o que ninguém está entendendo. É a palavra se cumprindo, é a Bíblia se cumprindo. Vamos avante, meus irmãos, buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Terceira característica de Davi, realizando o que ninguém realizava. Davi parte para a batalha. Ação. Mesmo ninguém crendo nele, nem os seus irmãos, nem o próprio inimigo, porque Golias olha para Davi e ri de Davi, chacota com Davi. Vens a mim com paus e pedras? Sou porventura um cão? Preciso de um homem, de um guerreiro para me enfrentar. Nenhum inimigo acreditava em Davi, mas Davi ele não se intimidou. 1 Samuel 17:47 ele diz: Olha, tu vens a mim com espada, tu vens a mim com armadura, tu vens a mim com um aparato de guerra, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não enfrenta Golias no nome dele mesmo, mas no nome do Senhor dos Exércitos. Davi vai para a batalha em nome do Senhor e vence aquela batalha, porque o Espírito do Senhor se apoderou dele. Meus irmãos, é tempo de buscarmos a Deus. É tempo de aprendermos a palavra de Deus. É tempo de buscarmos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você para que possamos juntos aprender mais da palavra do Senhor. Concluindo este vídeo, 3 coisas precisamos compreender e entender. Primeiro, o domínio de Deus e a ação dele em meio às circunstâncias. Você enxerga o que ninguém enxerga? Você entende o que ninguém entende? Você faz o que ninguém faz? Compreenda, Deus tem o domínio e o controle de todas as coisas. Segundo, discernir a diferença entre os que temem ao Senhor e os que não temem ao Senhor. Mais do que nunca nesses últimos dias, Deus nos mostrará, mais uma vez, a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Terceiro, valorizar a aliança e a comunhão com Deus. Esse momento, essa oportunidade que Deus nos concede, ainda estarmos podendo cultuar, estar na igreja, lendo a Bíblia, orando, ainda com liberdade. Vamos valorizar a aliança e a comunhão com Deus, para que o Senhor possa nos abençoar, nos despertar ainda mais, nos dar capacidades e habilidades extraordinárias para ver o que ninguém vê, para entender o que ninguém entende, para fazer o que ninguém faz. Meus irmãos, antes de terminarmos este vídeo, quero fazer um convite a você para que venha estudar conosco na FAESP, venha estudar conosco a palavra do Senhor, venha estudar conosco teologia. Nós temos um polo aqui em Pouso Alegre, a Igreja Assembleia de Deus Missão de Serra Negra. Nós temos um polo da Faculdade Evangélica de São Paulo. Matrículas abertas, meus irmãos. Fale conosco, ligue para nós, 35 992 47 23 41. Estudar conosco, faça sua matrícula. Temos o curso básico em teologia, temos o curso médio em teologia. Você é nosso convidado especial. Desperte para esta última hora. Desperte o desejo de aprender da palavra, de estudar a palavra, de conhecer da palavra, de se estruturar na palavra, para que possamos, como Davi, despertar habilidades que o Senhor tem a nos dar, através da inteligência espiritual, através da mente de Cristo, através de uma vida consagrada a Deus, para que possamos, de fato, enxergar, ver o que ninguém vê, entender o que ninguém entende e realizar o que ninguém realiza. Que Deus abençoe você, que Deus te dê graça, que Deus te dê sabedoria e que possamos juntos continuar a aprender da palavra do Senhor. Que Deus abençoe, fique conosco, se inscreva no nosso canal, acompanhe nossas redes sociais e, se possível, se matricule e venha estudar conosco a palavra do nosso Deus. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.